Boa noite, queridos, queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, diz a palavra de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque lhe tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Feche seus olhos e faça essa simples oração. Deus, fale ao meu coração, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Senhor, aqui estamos nós reunidos mais uma vez, por causa da tua graça, ó Deus, que o Senhor derrama sobre nós, nos dando a vontade de te buscar, de estar nesse lugar de culto, nessa casa de oração, e pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso coração e entendimento para recebermos a tua palavra. Ó Deus, não permita que nada venha roubar a palavra do Senhor do nosso coração, mas que essa palavra, como uma semente, possa cair em boa terra e produzir fruto, ó Deus, para a tua glória.
Abençoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de mim e de tantos quantos aqui estão e tantos quantos ouvirão esta mensagem. Ó Deus, dai-nos da tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, cada vez mais fica evidente os três tipos de pessoas que habitam ou que estão nas igrejas. Três tipos de pessoas que vocês já sabem, que eu tenho volta e meia falado sobre esses três tipos de pessoas, né? Você se lembra? O primeiro tipo de pessoa que nós temos nas igrejas, e nós como igreja também não somos diferentes, esses três tipos vão ser encontrados aqui também, certamente. Primeiro é daqueles que são religiosos, mas ainda não são convertidos, por mais religiosos que sejam. Alguns mais, outros menos, né? Mas estão como aquele caso de Nicodemos. São pessoas que frequentam a igreja, até mesmo têm um ritual religioso, vamos assim dizer. São pessoas que dizem crer em Deus, mas ainda não nasceram de novo. Pastor, mas como assim? Alguém pode ser religioso e não ser um convertido realmente a Cristo? Sim, com certeza. E há muitas pessoas nessa situação, por isso você precisa examinar o seu coração para ver se de fato você não é apenas um religioso, presbiteriano ou de qualquer outra denominação, mas não convertido a Cristo, de verdade. E um segundo tipo de pessoa que está nas igrejas também, e com certeza a nossa igreja também tem esse tipo de pessoa, é daqueles que são convertidos, mas abandonaram o seu primeiro amor. Não tem mais aquele amor fervoroso por Jesus. E aí eles fazem, no mais ou menos, eles ligaram o automático, né, da sua vida cristã e vão levando, né? Mais ou menos louvam, mais ou menos lê a Bíblia, mais ou menos oram, mais ou menos frequentam os cultos, vai levando a vida no mais ou menos. Não tem mais aquele fervor, aquele amor fervoroso por Cristo. Será que você está nessa situação? É triste vermos pessoas assim, né? Que abandonaram o seu primeiro amor, um amor fervoroso por Cristo. Mas Deus chama você ao arrependimento, como Ele chamou a igreja de Éfeso, dizendo, aconselho que se arrependa, né? E volte à prática das primeiras obras. Lembra? No início, como era o seu amor por Jesus, o seu fervor, a sua devoção, você se lembra? Quando você se converteu a Cristo, peça ao Senhor que restaure isso na sua vida, um amor fervoroso por Ele, se você abandonou aquele fervor inicial. E, graças a Deus, há um terceiro tipo de pessoas nas igrejas, que é daqueles que são cheios do Espírito Santo. Você é essa pessoa? Como eu vou saber, pastor, se eu sou cheio do Espírito Santo ou não? Veja seu fruto do Espírito Santo, conforme a gente estudou aqui na quinta-feira, né? Sobre o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja se esse fruto está bem vivo no seu viver. Graças a Deus por aqueles que são cheios do Espírito Santo. E o desejo de Deus é que cada um dos seus filhos e filhas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque para viver a vida cristã, de fato, de verdade, irmãos, nós não podemos vivê-la sem o Espírito Santo, sem ser cheios do Espírito Santo. E o Senhor, por isso, nos dá o mandamento que está lá em Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento que eu e você devem observar. É um mandamento. E quando nós olhamos para esse texto aqui, graças a Deus pela oração do Senhor Jesus pela sua igreja. Graças a Deus. Que amor de Cristo por sua igreja. Aqui nós temos a oração de Jesus por mim, por você, por todos aqueles que nasceram de novo, são novas criaturas, são de fato igreja do Senhor. Como nós falamos
Domingo passado, esses dois primeiros pontos, né? Vamos falar dos dois segundos agora, os dois últimos. Primeiro nós falamos sobre o que Jesus está tratando na sua oração aqui. Eu coloquei esse slide aqui para você gravar e levar para o seu coração e falar com Deus em oração sobre essas 4 palavras aqui: salvação, segurança, santificação e unidade. Então, na primeira mensagem nós falamos que Jesus está tratando com o Pai sobre salvação. A salvação é essa, quando ele fala sobre o instrumento da salvação, que é a cruz, ele fala sobre a essência da salvação, sobre o resultado da salvação, sobre a recompensa da salvação. Então, o Senhor trata aí nos versículos de 1 a 5 sobre a salvação com o Pai, a nossa salvação. Depois ele vai tratar da nossa segurança, graças a Deus que estamos seguros, estamos guardados pelo Pai e pelo Filho, como ovelhas nas mãos do bom pastor. Estamos seguros. Eu amo aquele hino da Crosby, né? Fanny Crosby, que já uns anos bem atrás, já falei que teve, acho que, quantos hinos? Você se lembra? Parece que 8.000 se compôs, fantástico, né? Um dom maravilhoso de Deus. Compôs cerca de 8.000 hinos. Muitos desses estão no nosso hinário que nós cantamos, e um desses é segurança em Cristo, né? Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E detalhe, Fanny ficou cega por um erro médico ainda quando criança, mas a sua fé e o seu amor por Jesus era maravilhoso. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, alegria, paz, vida e luz. Louvado seja Deus. E hoje nós queremos falar sobre Jesus trata da santidade, da santificação na sua oração com o Pai. Olhe comigo o versículo número 17. João 17, 17. Vamos falar juntos esse versículo? Se você não memorizou ainda esse versículo, memorize. É muito fácil memorizar João 17, 17. Vamos lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos de novo, mais forte? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Decorou? Decorou, né? Não esquece mais não. Então, qual o Pai, né, está ouvindo o Filho na sua oração dizer: Pai, santifica a minha igreja na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Irmãos, qual é a evidência de que uma pessoa está salva? Qual é a evidência, qual a marca de que uma pessoa está salva? É a santidade, a santificação, é viver em santidade. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: santificação sem a qual, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém entra no céu. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí, eu pergunto para você, você quer santidade na sua vida? O versículo está respondendo para nós, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer santidade na sua vida? Leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Gaste tempo estudando a palavra do Senhor. Tenha prazer nas Escrituras. Tenha um tempo para fazer a sua devocional, tanto que nós falamos aqui, né, sobre esse momento de devocional, onde você lê a palavra de Deus, medita na palavra e tem um tempo de oração na presença do Senhor. Um grande pregador da palavra de Deus, que já faleceu, está na glória, ele tem uma frase muito forte que diz o seguinte: a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. A Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia.
é ou não é uma verdade, uma realidade? Se você se dedicar à palavra de Deus, você vai ser fortalecido contra o pecado, contra as tentações, contra o mundo, a carne e o diabo. Mas quanto mais você der vazão ao pecado, mais você vai se afastando, se afastando, se afastando da palavra do Senhor. E aí? Você quer se afastar de qual? Da Bíblia ou do pecado? Que seja do pecado, amém? Mas você quer se aproximar, se debruçar na palavra de Deus, amém? Então, nós desfrutamos de santificação quando nós entendemos também o que é o mundo, né? Corretamente o que é o mundo. Porque nós não somos do mundo. Veja o versículo 14, verso 16, de João 17, verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, diz Jesus. Verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Afinal de contas, o que é o mundo? O que Jesus quer dizer com o mundo? Será que ele está dizendo das pessoas? Será que ele está dizendo da natureza, o cosmo, o planeta? Não, não está dizendo isso aí. O mundo que aqui está se falando é um sistema que está posto no maligno, vivendo na contramão de Deus. É um sistema político, econômico, religioso, que vai na contramão da palavra de Deus. Esse é o mundo. Esse sistema que a Bíblia chama de mundo. E nós não somos deste mundo, como a palavra do Senhor Jesus diz aqui claramente. Eu quero ler para você o texto de 1 João, capítulo 2. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, versículo 15. Não ameis o mundo. Deus está dizendo, não ameis o mundo, esse sistema do pecado que promove o pecado. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos malignos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos malignos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, desse sistema. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos malignos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que você está amando? De fato, a palavra de Deus ou o mundo? Não ameis o mundo, diz o Senhor na sua palavra. Irmãos, nós somos odiados, diz a Bíblia, pelo mundo. Jesus está deixando claro aqui na sua oração. O mundo os odeia. O mundo sempre odiou a igreja, porque o mundo é oposto às coisas de Deus. O mundo está em trevas e nós estamos na luz. O mundo é o sistema que é governado pela mentira, mas nós somos governados, a igreja, pela verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, mas o mundo está vivendo a mentira do diabo. O mundo vive no pecado, mas você quer viver em santidade, por isso o mundo te odeia. Os dois são opostos, então o mundo vai fatalmente odiar a igreja. Nós também somos chamados do mundo. Olha o versículo 19, João 17. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus está dizendo que ele se santifica a ele mesmo, para que nós também sejamos santificados. E a palavra santificar aqui é separado. Jesus se separou para nos salvar e nós devemos também nos separar, nos santificar para viver a verdade de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós somos guardados do mundo. Olha o versículo de número 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde
do mal. Pai, não peça que os tires do mundo, não, nós não vamos sair do mundo, nós estamos aqui no mundo, mas o Senhor ora para que nós sejamos guardados. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Esse sistema do pecado não pode morar dentro de nós. Fazendo um exemplo, uma comparação do que é estar no mundo e o mundo não estar dentro de você, imagine uma canoa e um rio. A canoa está ali em cima da água, certo? Mas a água não pode estar dentro da canoa, porque se a água entrar na canoa, o que vai entrar? O que vai acontecer com a canoa? Ela vai afundando. Muitas vezes não é de uma vez, né? É aos poucos. Mas se a água entrar na canoa, ela vai entrando até que a canoa afunde, né? Assim, nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. E eu pergunto então, por que muitos estão afundando? Estão se afundando, porque o sistema do mundo está entrando em seus corações. Nós somos enviados de volta também ao mundo para sermos sal da terra e luz do mundo. Olha o versículo de número 18 de João 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O que é ser enviado ao mundo? O que significa ser enviado ao mundo? Então vamos entender aqui o Salmo 1, olhando para a vida de Jesus Cristo, né? A partir da perspectiva da vida de Jesus. Salmo 1. Você se lembra? Versículo 1 e 2 do Salmo 1. Começa a primeira palavra do Salmo 1, diz: bem-aventurado. Bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o mundo aí. Versículo 2 vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Então, o Senhor está mostrando para nós que nós somos enviados ao mundo para ser sal, nós não vamos ser tirados do mundo, mas devemos estar no mundo para influenciar e não para sermos influenciados. E aí você olha para Jesus, Jesus trouxe um escândalo aos religiosos da época, porque Jesus, ao contrário dos religiosos, dos fariseus, que se afastava dos publicanos, das pessoas que eles consideravam como pecadores, eles se afastavam, eles não queriam nem chegar perto daquelas pessoas, mas Jesus, ele se aproximava e estava entre aquelas pessoas. Os publicanos, que eram odiados muitas vezes pelos judeus, porque eram cobradores de impostos, e eram os judeus cobrando impostos dos próprios judeus a favor dos romanos, então eles eram odiados. Mas Jesus chega ali, e um dos discípulos de Jesus, inclusive, foi um publicano. Quem? Mateus, chamado também de Levi, né? Era um publicano, Jesus chamou para ser seu discípulo. E aí, Mateus, então, reúne aquela turma de publicanos na sua casa, dá ali uma festa, um banquinho, comida, né? E Jesus está ali comendo com o pessoal e os fariseus ficam horrorizados. Como que o mestre de vocês está comendo com essa gentalha aí, com esse povo aí? É impossível, não tem cabimento. E aí Jesus, então, no seu rol de discípulos, também havia pessoas como Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Uma prostituta, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Mas Jesus se aproximou não só dela, como de outros também. Veja como que Jesus, ele está ali no meio das pessoas, não sendo influenciado, mas influenciando, sendo bênção na vida daquelas pessoas. Você é bênção na vida dos seus vizinhos? Seus colegas de trabalho? Seus colegas de escola? Quem está influenciando quem? É você que está influenciando, sendo sal que salga e luz que brilha. É assim que nós somos enviados ao mundo. Nós não devemos ter prazer nas coisas do mundo, do pecado,
mas nós devemos estar entre os pecadores, né? Entre os pecadores, para ser sal em meio às trevas. O sal não pode ficar no saleiro, nem a luz ser colocada debaixo da cama. Ela tem que brilhar. Nós devemos estar no meio da sociedade e ser luz em qualquer lugar, inclusive mesmo um dos lugares talvez mais difíceis, mas devemos estar também sendo o sal da terra e luz do mundo, que é a política. Eu já ouvi dizer que não tem como cristão ser político partidário, ou fazer parte de um partido político, ou ser candidato a alguma coisa. Bom, o desafio é grande, a tentação é grande, mas será que nós vamos deixar para os ímpios somente eles serem os políticos e não pode um crente? Será que não tem crente como Daniel, como José e como outros que estavam lá no meio da política e dos governantes e fizeram diferença? Tem que ter, irmãos, tem que ter. Mas para dar um bom exemplo, né? Ser Cristo no meio dessa sociedade corrompida. Então, a igreja não pode se isolar do mundo, a gente não vai para os mosteiros isolar, ficar lá, né? Como se fazia antigamente, então, acho que nem tem hoje ainda, né? Os padres e freiras que vivem isolados do mundo em um mosteiro. A gente não vai fazer isso. Jesus não diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre, os guarde do mal. Nós devemos estar no mundo sendo sal da terra e luz do mundo. Inclusive, na visão da nossa igreja, que está ali, né? A visão que está escrito ali no banner, nós devemos ser uma igreja bíblica, acolhedora, discipuladora, missionária e relevante na cidade, para a glória de Deus. E nós somos relevantes na cidade quando nós oramos pelas famílias de Pontalina. Quando você vem à igreja aqui, ou em casa você dobra os seus joelhos para orar pelas famílias de Pontalina, você está sendo relevante. Nós somos relevantes quando nós participamos também da evangelização, do discipulado. Nós somos relevantes também quando nós participamos dos conselhos da cidade, das associações da nossa cidade. Quanto mais nós nos envolvermos na vida da cidade, sendo luz, mais nós seremos relevantes. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Amém, queridos? Então, ore por você, Senhor, me santifica na verdade e que eu seja sal da terra e luz do mundo para a tua glória. E por fim, depois de Jesus falar de salvação, de segurança, de santificação, ele vai falar de unidade. Ele trata na sua oração com o Pai sobre unidade. Olhe os versículos de 21 a 26, quando diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, olha que bênção, irmãos, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em neles esteja, e eu neles esteja. Então, o Senhor está orando por unidade da sua igreja. Agora, pergunta, será que há unidade com tanta divisão, com tanta denominação? Você faz ideia de quantas denominações evangélicas
que nós temos no Brasil, e parece que quase que todo dia abre mais uma. Será que existe unidade? Nós precisamos entender uma coisa sobre unidade. Primeiro, quando Jesus fala de unidade aqui, ele não está falando de unidade organizacional, né? Não está falando de organizações. Segundo, Jesus não está falando de todas as igrejas ter um nome só, ser uma única denominação. Jesus também não está sugerindo aqui um ecumenismo. O que é ecumenismo? Ou seja, não importa o que você crê, não importa qual a sua doutrina, mas vamos estar todo mundo juntos. Não. Jesus não está orando por isso. Não tem unidade fora da verdade. Não podemos ser um com aqueles que negam as verdades do cristianismo. Aliás, tem igreja, irmãos, que não tem nada de cristãs. São seitas com cara, só a cara, de cristãs, mas que estão aí enganando as pessoas. O Brasil, infelizmente, está assim, de falsas igrejas, falsos profetas, falsos pastores. Está aí. Então, que unidade é essa que o Senhor está ensinando aqui, irmãos? Primeiramente, é uma unidade espiritual. Porque nós não criamos a unidade, não é você e eu que criamos a unidade. Foi Deus quem criou a unidade e a nós compete preservá-la. O versículo 23 está dizendo, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Então, eu e você vamos ser aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nós não criamos, é o Senhor quem criou a unidade. Nós precisamos de preservá-la. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos feitos um com os nossos irmãos. Passamos a fazer parte do corpo de Cristo e precisamos, então, preservar essa unidade. E parte do corpo de Cristo, olha aí a unidade da igreja, né? Então, essa unidade está tanto na igreja local, que você congrega, um com o seu irmão em Cristo Jesus, o corpo de Cristo local, também seja regional com os irmãos de outras igrejas, legítimas, verdadeiras, irmãos convertidos a Cristo Jesus, você é um com eles, você faz parte do corpo de Cristo, onde existem outras denominações, mas Jesus, quando olha para a sua igreja, ele não vê vários corpos de Cristo, ele vê um corpo de Cristo, né? O seu corpo, a igreja, a sua igreja. E também seja de maneira nacional, mundial, com todos os irmãos em todos os lugares do mundo. Somos um só corpo, uma só igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja militante que está aqui na terra e a igreja triunfante que já está no céu. Um corpo de Cristo, unidos pelo mesmo cabeça, a mesma cabeça que é Cristo. Somos uma só igreja. Por isso, queridos, lobo atacar ovelha é normal, mas ovelha atacar ovelha não é normal. Você já viu uma ovelha atacando outra, brigando com outra, mordendo outra ovelha? Isso não é normal. Agora, um lobo atacar a ovelha, isso é normal. Por isso, nós não devemos atacar uns aos outros, nossos irmãos. Devemos amar uns aos outros. Isso que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. O que o Senhor Jesus pede ao Pai? Versículo de número 21. A fim de que sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que nós devemos ser um? Por causa da nossa origem espiritual. Não podemos ser diferentes do nosso Deus. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus
que subsiste em 3 pessoas. É assim que Deus se revela na sua palavra. Não é 3 deuses, é um só Deus, 3 pessoas. E assim a igreja, ela tem essa unidade. Mesmo nós sendo muitos, mas somos um só corpo de Cristo. A igreja carrega, então, essa natureza divina. Por isso, irmãos, nós precisamos evitar 2 extremos. Preste atenção nisso. O de achar que se alguém não usa o nome da minha igreja, esse não é meu irmão, né? Só serve se for do meu grupo. Não. E também, o outro extremo é de achar que todo mundo que tem o nome de crente ou de cristão é de fato crente ou verdadeiro cristão. Cuidado com essa questão de ecumenismo, aonde só tem um rótulo, um nome de cristão, mas não tem nada de Cristo de fato, de verdade. Então nós precisamos evitar esses 2 extremos. Devemos preservar a unidade para o bem da evangelização. Jesus diz para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós não podemos, irmãos, misericórdia. É terrível, irmãos. Nós não podemos viver degladiando, brigando, e principalmente hoje nas redes sociais, então parece que virou um lugar de disputa, de briga de cristãos, que eu considero até cristãos verdadeiros uns com os outros. Que testemunho é esse que nós estamos dando para o mundo? Jesus diz que nós precisamos viver, preservar a unidade para que o mundo creia que tu me enviaste, disse o Senhor. Se não preservarmos a unidade do corpo de Cristo, o mundo não vai aceitar a mensagem do Evangelho. O mundo não pode ver Deus nas nossas vidas se nós estamos brigando e disputando e combatendo uns aos outros. Não digo que a gente não tenha a parte apologética, mas precisamos fazer com respeito, com amor às pessoas e não sendo estúpidos, como o próprio mundo é, né? Como que o mundo vai ver Deus nas nossas vidas? Quando nós, de fato, vivermos unidade, amando uns aos outros, orando uns pelos outros. A missão da igreja requer que haja unidade. Jesus, ele diz, nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus quer que estejamos juntos com ele na glória. Finalmente, quero ler o versículo 24 e 26. Olha onde Jesus quer que você esteja. Pai, verso 24. A minha vontade é que onde eu estou, a igreja dele esteja também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, também estes compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Onde que Jesus quer te ver, querido? Na glória celestial. Amém? O que Jesus falou ao Pai em sua oração? Ele falou sobre a sua salvação, sobre a sua segurança, sobre a sua santificação, sobre a sua unidade, a nossa unidade, a nossa salvação, a nossa segurança, a nossa santificação, a nossa unidade. E eu te pergunto, o Pai ouviu a oração de Jesus? O que vocês acham? O Deus Pai ouviu a oração do Deus Filho e a atendeu? Por que você está aqui? Por que você é seguro em Cristo? Por que você foi salvo? Por que você está sendo santificado? Por que você é um no corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo? Porque a oração foi ouvida. Amém? Então, meu querido, viva com gratidão.
Viva com gratidão cada dia da sua vida, porque você é amado de Deus. Deus Pai o ama, Deus Filho o ama, Deus o Espírito Santo te ama. Amém? Então fale com Deus durante essa semana sobre isso. Fale com Deus. Agradeça a Deus e coopere com o Senhor na sua santificação e na unidade do corpo de Cristo. Amém? Você não vai esquecer, não? Vamos colocar em pé e vamos orar? Eu gostaria que, em nome de Jesus, eu te peço, leve para Deus, leve para você colocar diante de Deus essas 4 palavras aqui. Você não esquece, não? 3 começa com S. E a última com U. Então, tá fácil, né? Salvação, segurança, santificação e unidade. Leve para você orar durante a semana. Combinado? Deus querido, Deus amado, ó Deus bendito, louvado seja o teu nome. Te louvamos pela oração de Jesus por nós, pela salvação, pela segurança, pela santificação, pela unidade do corpo de Cristo, a tua igreja. Que nós possamos ser cooperadores com a tua obra em nós, na santificação e na unidade, preservando a unidade do corpo de Cristo. Ó Deus, e sejamos instrumentos do Senhor, para que o mundo conheça ao Senhor Jesus Cristo, para que o mundo, ó Deus, ouça a mensagem do Evangelho até os confins da terra, e que nós sejamos um povo cheio do Espírito Santo, sendo sal que salga, luz que brilha para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.